Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse workshop do relatório de tese, organizado pela RD Construção. Boa tarde a todos. Só para deixar avisado, essa conversa nossa está sendo gravada para poder disponibilizar para os nossos colegas que ainda estão no estágio. Nós conversaremos hoje com a Beatriz Uchoas. Muito obrigada por comparecer aqui. Ela Ela se formou em 2018, não é? E ela ganhou o prêmio de melhor tese e ela vai conversar um pouquinho com a gente. Eventuais perguntas, eu vou deixar o link para vocês mandarem e a gente vai responder no final. Bom, Pode começar? pode sim. Tá. Boa tarde para todo mundo. Como a Luísa falou, meu nome é Beatriz, eu sou advogada, me formei na Sanfra em 2018 e fiz a tese de laurea com o professor Zanetti sobre redução equitativa da cláusula penal e acabei ganhando o prêmio de melhor tese. Eles me pediram, né, a pessoa da RD organizou esse workshop para falar um pouquinho sobre o relatório parcial, que geralmente é uma coisa que todo mundo fica meio surtando quando tem que entregar, porque não tem muito parâmetro, né, do que tem que fazer. Mas, na verdade, eu queria falar até bem rápido, porque é uma coisa bastante simples mesmo. Relatório parcial é uma espécie de status quo da pesquisa até agora, de você vai entregar para seu orientador dizer, olha, eu fiz isso, pretendo fazer aquilo mais e estou nesse ponto. É bem só isso. Ele é um relatório que você vai entregar para o seu orientador. Normalmente ele passa pela burocracia da faculdade, mas o destinatário dele é só o seu orientador mesmo, não é como na IC que tem um outro professor que vai te avaliar, e nem como na qualificação, né? Você não tem banca nem nada. Então ele é realmente só um protocolo, assim, para você se comunicar com o seu orientador nesse momento. Eu vou apresentar a tela só para mostrar a previsão dele no edital de tese de laurea. E depois eu vou mostrar o meu também. Imagino que agora vocês já estão vendo, certo? Vou supor que sim. O relatório parcial tem que ter esses elementos só, ele é um relatório com a sua identificação, uma descrição de 3 páginas, então bastante breve, dos resultados da sua pesquisa até agora. E se você tiver já escrito um pedaço do seu relatório final, você já apresenta junto com ele. E é desejável você colocar no final, né, um levantamento bibliográfico do material que você consultou e do que você ainda vai consultar, mas já levantou. Então, eu também, no meu caso, como eu fazia uma análise de jurisprudência, coloquei também em anexo do relatório parcial uma tabela agrupando os casos que eu já tinha visto, fazendo grupos de casos, assim, com os acórdãos que eu já tinha lido. E que, no fim, foi até bastante útil para colocar no relatório final mesmo, para me ajudar a estruturar o meu texto. Então, eu acho que essa também é uma boa ideia. Quanto ao esboço do material pesquisado, essa foi uma das perguntas que a gente respondeu antes, que a gente recebeu antes de começar o workshop. Eu acho que é bom mandar o esboço provisório para o seu orientador. Já adiantando também, aliás, vou até mostrar o ofício do gabinete da diretoria. A entrega normalmente é física, né? Mas esse ano ela vai ser feita por e-mail, então cada um vai entregar, quer dizer, eu imagino que por e-mail, porque cada docente vai determinar como vai ser, então provavelmente por e-mail para eles. Quando eu fui entregar o meu, eu tinha mandado só para o meu professor orientador a versão completa do que eu já tinha escrito até então, e para o departamento mesmo, pela burocracia da faculdade, eu mandei só uma versão reduzida, que tinha só assim uma síntese do que eu ia falar em cada capítulo do índice que eu tinha feito até então,
e não o texto completo. Agora, isso para não ter que imprimir, mas agora não faz diferença essa separação, né? Então, você já pode mandar direto para o seu orientador o que você já tiver escrito até agora. Eu, pessoalmente, acho que é uma boa oportunidade o relatório parcial para você se comunicar com o seu orientador mesmo, porque na tese de Laura, a menos que você já tenha feito IC, que não era o meu caso, pelo menos, você fica meio cheio de cerimônias para falar com o orientador, você tem medo dele pensar que você fez pouca coisa, ou, enfim, que você fica um pouco sem jeito de falar. E eu acho que o relatório parcial é uma boa oportunidade para você ter um pretexto, assim, uma oportunidade agendada pela faculdade, assim, para falar com o orientador sobre a sua pesquisa, sobre em que ponto você está, sobre as impressões dele sobre o seu desempenho, assim, como tá indo, se você está falando bobagem, se você está fazendo uma coisa muito ampla, se você está fazendo uma coisa que merece abordar mais um ponto ou outro. Então, ele é uma boa hora para você conseguir olhar para essa pesquisa como um todo e começar a escrever o seu texto mesmo. Isso aconteceu comigo e eu acho que com bastante gente é comum isso. Comecei a escrever o meu texto com o momento do relatório parcial. Também o meu, mas porque tem algumas partes que ficaram um pouco assim, essa primeira parte aqui do final. Eu acho bom colocar um índice da sua pesquisa. Então, se eu for dizer, como fazer o relatório parcial, né? As pessoas sempre pedem modelo e essas coisas. Você coloca a sua identificação, logo na sequência, o que você fez até agora, que eu acho que um bom jeito de expor isso é fazendo o índice, porque aí você já diz, olha, sobre esse tema, eu vi isso aqui e eu acho que eu quero colocar isso aqui no meu relatório final por essa razão. Também você já consegue que a estrutura do seu trabalho revela um pouco o quanto ele está amadurecido, sabe? É muito normal que o índice que vai para o relatório parcial no relatório final, assim. Conforme a pesquisa avança, você sempre vai, né, de organização melhor colocar. Que queria mostrar essa parte também, que eu não tinha começado ainda a desenvolver esse capítulo. Então, eu coloquei só assim o que eu queria falar nele, para saber, né, para já ficar exposto o que eu ainda pretendia fazer, mas ainda não tinha feito. E aqui aquela tabela que eu falei, como evidência, acho que isso também é importante de incluir no relatório final, falar quantos acórdãos eu encontrei, quantos eu tinha analisado, quantos eu pré-selecionei, né, porque claro que a gente sempre exclui alguns do escopo da pesquisa, foram os meus termos de pesquisa, né, que é parte da sua metodologia. Em análise, na verdade, é no próprio arquivo, mas páginas, os grupos de casos. Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Então, é basicamente isso. É basicamente escrever em 3 páginas o que você já fez, o que você pretende fazer ainda, e é uma boa hora para você sentar, olhar para a pesquisa que você já fez, começar a desenvolver o seu texto e pedir para o seu orientador te ajudar, se você tiver um pouco mais de vergonha ou alguma coisa assim de fazer isso, ele vai saber que é a hora, né? Ele não tem orientadores que são mais difíceis de acessar. Essa é uma hora que ele provavelmente vai se mostrar mais disponível para você. O texto inteiro eu enviei para o meu orientador, mas só para constar, assim, eu acho que isso não é obrigatório, assim, tipo, o edital pressupõe que você pode nem ter começado a escrever o seu relatório final ainda, mas é um bom jeito porque, enfim, nele você vai, no relatório final, você vai relatar a pesquisa que você fez até então, né? A tese de Laura não tem pretensão de ser um trabalho
científico como na pós-graduação, né? Ela é mais simples, assim, ela se pretende menos inovadora. Então, é bem relatar a sua pesquisa mesmo. E, enfim, por isso você já pode começar a fazer isso agora no relatório parcial, porque com isso você vai descrever o que você já fez. E quando o seu orientador lê efetivamente o que você já escreveu, ele provavelmente vai te pedir para mudar X coisas, assim, seja mudar a ordem, seja mudar o âmbito, né, da sua pesquisa. Então, quanto antes você conseguir fazer isso, é melhor. E é isso. Não sei se falei muito, se falei pouco, mas estou aberta aqui para as perguntas. Muito, muito obrigada, Beatriz. Eu estou no 5º ano também, então eu acho que já, pessoalmente ajudou bastante. Vou atualizar aqui o site das perguntas, mas eu acho que várias já foram respondidas na sua exposição. A primeira, devo enviar junto ao relatório as partes que já escrevi na minha tese? Sim, como estava falando, é uma boa ideia você enviar já, justamente para você conseguir aproveitar essa chance de conversar com o orientador e fazer ele ler o seu trabalho. Mas se você ainda não tiver começado, também eu acho que isso não é um grande problema, assim. Na verdade, eu acho que é bem uma questão de conversar com o orientador mesmo, porque como é ele que vai receber o seu relatório parcial, é bom já alinhar com ele antes, né? Acho que vocês têm uma semana, assim, antes do prazo, né? Pelo que o Luca me falou. Eu acho que é bom já alinhar com ele o que ele está esperando receber. A princípio, não existe uma obrigação de já entregar um pedaço escrito do seu texto, mas se você já tiver começado, é desejável entregar. Tudo bem. A segunda pergunta. Como enviaremos o relatório parcial? Isso. É uma questão que, normalmente, né, a entrega é física, e no meu ano foi no departamento. Mas esse ano, como né, estamos numa pandemia e tudo, a diretoria, junto com o ofício em que determinou que as aulas seriam online, esse tipo de providência, determinou também que os docentes vão determinar como vai ser feita a entrega do relatório parcial. Então, cada um precisa entrar em contato com o seu próprio orientador e perguntar como ele quer que seja feita a entrega. Também. É que eu acho que teve bastante gente com dificuldade de encontrar, porque foi num ofício que deliberou muitas coisas e no final, pá, relatório parcial. Então, Sim. Realmente, quando você busca no e-mail ou no site da faculdade, você não acha. Bom, terceira pergunta. Quais tópicos devem constar no relatório? No edital tem aqueles requisitos que tem do que tem que ter, né? Que é bem sucinto, né? A sua identificação, o que você e o levantamento bibliográfico. Eu acho que se você fizer alguma coisa do tipo, sua identificação, uma descrição de um parágrafo da sua pesquisa, o seu índice provisório e, no fim, o levantamento bibliográfico, esse já é um bom relatório parcial. E se você tiver feito pesquisa de jurisprudência, acho que também pode colocar uma lista, assim, dos acordos que você tiver visto, para ter registro disso mesmo, né? Mesmo que você não tenha feito um tratamento, assim, de conteúdo como eu tinha feito, se você ainda não tiver lido os relatórios, assim, os relatórios, não tiver lido o acórdão e tal, eu acho que uma lista só dos acórdãos já basta. Também. A quarta pergunta é outra sobre envio de relatório. Como envio o relatório? Para qual e-mail? SA, departamento ou professor orientador? Qual a data máxima? Não acho e-mail nem comunicado no site. Bom, acho que já ficou explicado. Salvo engano, é dia 25 e 26 de maio, semana que vem. Você pode, por favor, nos enviar cópia de sua tese de Laura? Posso? A gente consegue mandar pelo Mix? Eu não sei. Não sei se aqui tem como. Eu acho que não, né? Mas aí qualquer coisa você envia pra gente e a gente divulga com a gravação. Ah, tá bom. Vou fazer isso então. Acho que pode ser assim,
Você pode falar um pouco sobre o projeto inicial? O quão consolidado tem de estar sua ideia antes de falar com o seu orientador pela primeira vez? Nossa, eu diria que zero, assim. Você pode estar só com uma vaga ideia e depende do orientador, o quanto ele vai querer que você amadureça isso antes de apresentar o projeto ou não. Normalmente, o orientador vai te dar uma orientação, assim, mas é bastante livre, né? E é muito comum que a sua pesquisa só seja delimitada mesmo, assim, que você só recorte mesmo o seu escopo quando você começa a fazer, então depois do projeto. Eu, quando comecei, assim, falando da minha experiência pessoal, né? Ficou, no final, foi a redução equitativa da cláusula penal no Código Civil de 2002. Mas no projeto, eu ia comparar com o direito francês, ia falar do Código 16, ia falar um monte de coisa. E, enfim, então, no projeto é bom que você, sim, tenha uma ideia de qual é o problema que você quer estudar, então que não seja, assim, a cláusula penal, que é uma coisa muito ampla, mas que você tenha uma ideia do problema e de quais métodos, né, quais ferramentas você vai usar para estudar aquilo. Então, eu vou procurar a doutrina brasileira, eu vou procurar tratados, eu vou procurar jurisprudência, o que eu vou fazer, né? E que você consiga descrever isso, consiga dizer, isso aqui é o que eu vou entregar. Eu acho que o projeto é bom se você descrever o suficiente o que você vai fazer a ponto de você saber quando que você vai terminar. Tipo, é um tema sobre o qual você poderia ficar gerações e gerações falando, então ele ainda não é um bom projeto. Se ele é um projeto que você vai conseguir cumprir em um ano, ele é um bom projeto. Ok. Existe algum lugar que podemos obter as teses já feitas em anos anteriores? Não. Infelizmente, até hoje, a faculdade, pelo menos, não arquiva as teses, não guarda, não tem biblioteca, nada. Eu acho que existiam iniciativas de alunos para assim, fazer uma coletânea de teses de laureas, mas eu não sei se foi para frente. A minha, pelo menos, nunca foi enviada para nenhum lugar, então acho que não. Inclusive, aqui divulgando outra iniciativa da RD, a gente fez mês passado, acho, um formulário para fazer um banco de Cs e teses. Então, se vocês tiverem, a nossa audiência aí, tiver algum amigo, algum conhecido, os seus amigos formados também, Beatriz, que quiserem divulgar a tese, a gente pode divulgar também o formulário para envio do arquivo, que é bem interessante para esse conhecimento não morrer. Sim. A gente se esforça tanto para fazer uma pesquisa e fica só entre a gente e o orientador, então é bem Sim. interessante. Aproveito para parabenizar, então, a RD por essa iniciativa, que sim, é bastante importante mesmo. Vocês acham que precisa ter assinatura online quando enviar por e-mail o relatório? Eu acho que não. É. De qualquer forma, acho que, a menos que o seu orientador diga alguma coisa em contrário, acho que não. Qual o número do edital em que constam as informações sobre o relatório parcial? Esse edital que eu mostrei aqui, o item 2, orientações sobre relatório parcial, é o edital CGFD 1 de 2019, que é o que estabelece a tese de laurea. Vai estar no site da faculdade, em notícias da graduação, algum lugar parecido com isso. O que significa estar matriculado na matéria 0200-104, trabalho de conclusão de curso, tese de laurea? Quantos por cento do curso um aluno normal tem neste ponto? Eu não sei responder com certeza, mas eu acho que significa que você está no período ideal da tese de laurea conforme o currículo vigente, que acho que é o 9º semestre. Você sabe isso, Luísa? Eu acho que é. Eu acho que é isso. Eu não sei, por exemplo, se estou matriculada nisso. Obrigada, Luca. Daí diga. Ok. Será que você pode disponibilizar o relatório parcial também?
Ai, eu posso, embora resistente, porque o relatório parcial é uma coisa assim que ficou. Ele ficou defasado, entendeu? Tipo, ele tá bem diferente da minha pesquisa final. Mas eu mando, assim, só por solidariedade. Agora a última pergunta. Você já tinha familiaridade com pesquisa antes de fazer a tese de Laura? Quais dificuldades você encontrou ao escrever a tese? Eu não tinha feito IC, não tinha feito nada, então foi realmente minha primeira experiência de pesquisa. Eu acho que a principal dificuldade foram muitas, né? Acho que a principal é delimitar o escopo, assim, você começa muito ambicioso, querendo resolver muitos problemas. Então, acho que a primeira coisa é entender que eu vou resolver uma coisa pequena só, porque eu tenho só um ano para fazer essa pesquisa. A segunda é jogar fora partes do meu texto, porque aconteceu muito comigo, assim, em vários momentos da pesquisa, de eu perceber que aquilo que eu estou falando, que eu estou pesquisando, que eu estou escrevendo, está fugindo do meu objetivo, que aquilo está assim, criando outro raciocínio, e a tese, o relatório final, ele tem que ser uma coisa linear, assim, você tem que começar, desenvolver e terminar, sabe? A intenção é que ela seja clara e objetiva e não que ela seja abrangente. Então, no meio do caminho, eu comecei a escrever muita coisa e joguei fora. E assim, na hora de apagar o delete, de apertar o delete, você sente uma dorzinha no coração, você botou esforço naquilo, tempo e tal. Mas no fim, sempre acaba rendendo, assim, frutos, porque você, tipo, um mês antes da entrega do relatório final, mudei tudo, assim, o meu orientador falou comigo e me deu várias dicas, e eu acabei mudando a estrutura toda. Eu escrevi, tipo, basicamente tudo. Meio difícil. Aproveitei algumas partes do texto, mas pelo menos metade foi escrita de novo no último mês. E isso só foi possível porque tudo que eu tinha apagado antes ainda estava estudado, sabe? Eu ainda sabia o que estava naqueles textos, tinha sido fichado. Então, sentar e escrever foi rápido. Então, essa é uma. Acho que essa foi a lição mais importante que eu aprendi fazendo a tese de Laura, que você não pode ter dó de apagar o seu texto, porque ele continua sendo seu, assim, você se apropriou da sua pesquisa. Então, tem que ter um certo desapego com o texto em si. Bom, eu tinha falado que era a última pergunta, mas enquanto a gente conversava, eu gero mais algumas. Como foi o processo de escolha do tema da sua tese? Para mim foi fácil até, porque no segundo ano já, quando eu tive aula sobre cláusula penal, tinha lá o artigo 413, né? A minha tese é sobre o artigo 413, ela descreve a aplicação dele na doutrina e na jurisprudência no Brasil. E quando a gente viu lá a aula sobre cláusula penal, isso já me deu uma pulga atrás da orelha, porque a redação dele é muito aberta. Ela fala que o juiz vai reduzir equitativamente e, enfim, em caso de cumprimento parcial ou manifesta excessividade, tendo em vista a natureza e finalidade do negócio. O que, assim, quando eu olhei no segundo ano, foi, nossa, o que esse artigo está dizendo? Porque são vários conceitos abertos. E então eu já tinha essa intriga, assim, essa dúvida desde o segundo ano. Então, quando foi a hora de escolher um tema, veio rápido, assim, na minha cabeça. Entendi. Próxima. Como foi o contato com seu orientador ao longo do ano em que você escrevia a tese? É curioso, porque eu tinha bastante contato com ele, porque eu era estagiária lá, continuo trabalhando com o professor Zanetti. Mas para falar sobre a tese mesmo, eu tinha muita reserva, assim, eu tinha vergonha, né? Então era meio tenso, assim, sempre. Eu falei com ele algumas vezes. Eu falei no começo da pesquisa, quando eu percebi que não ia conseguir falar direito francês, porque era muita coisa. Aí eu mandei um e-mail para ele falando: professor, eu quero diminuir o escopo da pesquisa, fazer isso, aquilo. Esse foi o primeiro contato. Depois eu falei de novo na hora do relatório parcial, falei um pouco antes, um pouco depois, sobre como eu ia fazer, eu mostrei o que eu já tinha feito, né, como eu já tinha falado.
E depois, um mês antes da entrega do relatório final, eu entreguei tudo que eu tinha escrito, que daí já era uma versão próxima do que eu ia entregar. E aí ele leu tudo, sentou e conversou comigo. E aí a gente conversou mais algumas vezes, porque, como mencionei antes, eu mudei muito o texto nesse período, logo antes de entregar, né? Então, foi assim, não foi uma coisa super contínua, né? Ele não ficava me cobrando, não tinha reuniões semanais nem nada. Mas que foi fundamental, assim, porque se não fosse pelos conselhos do professor Danete, pelas críticas dele na primeira versão que eu ia entregar, provavelmente não teria sido tão, enfim, tido um resultado tão bom. Próxima pergunta. Pode nos contar um pouco sobre o prêmio de melhor tese? Como foi a seleção? Se tem algum prêmio? A seleção é um pouco escondida, assim, a gente não sabe exatamente como funciona. Quando você faz a banca, o seu orientador e a outra pessoa, né, outro professor que ele estiver convidado, vão te dar uma nota. Os que tiram 10 podem ser escolhidos pelo orientador para concorrer ao prêmio de melhor tese, que é o prêmio Jovem Jurista. Aí ele vai marcar lá na sua ficha, né, na sua ficha de avaliação. Se não me engano, cada orientador pode escolher só um orientado para concorrer. E aí, tem uma... Eu acho, essa parte não é transparente, assim, mas pelo que eu ouvi falar, tem uma seleção por departamento e depois tem uma comissão que é, que é de professores, assim, para julgar as teses da faculdade toda. Daí, eu acho que eles são sorteados, assim. Eu acho que no meu ano era um do DCV, um do DIN, um do DTB, uma coisa assim. Eram diferentes, assim. E no Departamento de Direito Civil, especificamente, tem uma outra premiação, que é o Prêmio Excelência, porque que daí é uma competição só entre as sedes de laureos do Departamento de Civil. Nesse, eu fiquei em segundo lugar. Então, assim, elas são paralelas, elas não têm nada a ver uma com a outra. Se você faz um direito civil, portanto, você tem duas chances de ganhar um prêmio. Mas o prêmio é só uma... O do Departamento de Direito Civil, né, que é o Excelência, é só um certificado mesmo, acho que em PDF. Não, tem uma folhinha impressa. E da faculdade toda tem uma plaquinha super bonitinha. Ah, que legal. Você chegou a ler e indica algum material sobre como fazer monografia? Eu li um livro, assim, era da Débora Diniz, não era sobre monografia jurídica, mas era sobre trabalho de conclusão de curso. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou olhar e daí eu falo para vocês também, quando vocês forem divulgar o vídeo gravado. Bem, como funcionou a banca da tese? Como os professores te questionavam sobre os resultados? Perguntavam coisas essas que você não havia pesquisado? Foi bastante tranquila a minha banca, assim. Eles perguntavam, assim, meio que provocações mesmo, sabe? Tipo, dúvidas que eles tinham tido do texto, eu perguntava minha opinião sobre coisas que... problemas, assim, que tinham surgido que eu não tinha me posicionado, tipo, dizer, sei lá, dizer, esse ponto aqui, a doutrina diz isso, outros dizem aquilo, o tribunal decide assim. Aí eles perguntavam, o que você acha? Se tivesse um caso assim, como você acha que deveria resolver? Eu tinha um... Eu lembro que teve um ponto específico, para dar um exemplo, né, que eles perguntaram muito, acho que eles ficaram, assim, meio chocados, que eu falava que o artigo 413 era uma norma de controle do abuso de direito. E eles perguntaram muito sobre isso, tipo, sobre as consequências de ser abuso de direito, enfim, eles provavelmente vão pegar o que eles acharem interessante, assim, e pedirem para você falar sobre aquilo. Mas o clima é muito diferente de uma banca de pós, pelo menos comigo foi, né? É um clima mais de conversa sobre a sua pesquisa do que de testar, sabe? E isso o meu orientador tinha me esclarecido bem antes da banca, que o método de avaliação
era o texto. O mais importante era o que eu tinha escrito e entregue, e isso já estava feito. A banca era mais para eles me darem um feedback sobre o que eu tinha feito e fazerem as perguntas, assim, para a gente poder aprofundar o assunto. E aí eu acho que é uma coisa que a gente pode ficar bem tranquilo, assim, é mais uma oportunidade. Se ter gente mais velha que você te falando sobre a sua primeira pesquisa, do que um teste, alguma coisa assim, para te deixar nervosa. A próxima. Como você se organizava com o tempo durante a semana e fim de semana para escrever a tese? Por exemplo, dedicava alguns períodos de dias ou de algumas horas todo dia? Eu adoraria ser tão organizada assim, tão disciplinada assim. Na verdade, assim, eu tentava me estabelecer metas, de leitura durante aquele mês, alguma coisa parecida com isso. Ou então, vou escrever esse capítulo até a semana tal, sabe? E eu tentava cumprir do jeito que dava, porque às vezes você se estabelece uma organização X, mas você percebe que determinado ponto te ocupa muito mais tempo, determinada coisa precisa de muito mais pesquisa que a outra, surgem novas perguntas. Então, eu ia meio no ritmo da pesquisa, assim. Eu ficava bastante, depois do estágio, ficava umas 2 horas a mais no escritório para ficar fazendo tese, mas isso era bem assim. Tinha épocas que eu fazia isso todo dia, e tinha épocas que eu ficava 2, 3, 4 semanas sem mexer na tese, sabe? Era bem sazonal, assim, dependia de quanto eu estava cansada do tema, quanto eu estava animada. Você vai meio que sentindo, assim. Sim. Como foi o seu processo de escrita? Quanto tempo ficou fichando textos antes de escrever? Ah, eu comecei eu comecei a fichar textos antes de entregar o projeto. Eu devo ter ficado, sei lá, alguns meses, 6, 7 meses. Acho que mais um pouco. Não sei, fiquei um tempo fechando alguns textos, mas essa não foi a parte produtiva, assim, da pesquisa. A parte que eu fiquei fechando os textos foi um pouco paradona, não li muito, nada. A parte realmente produtiva foi quando eu comecei a escrever, porque mesmo tendo jogado muito daquilo fora, né, muito do texto que eu escrevi fora, eu acho que quando a gente começa a escrever como se fosse o final mesmo, é que a pesquisa começa a fluir. Então, eu comecei assim que eu consegui ter material suficiente para escrever e começar a pensar na estrutura, eu já comecei a escrever. Como lidar com os surtos durante a escrita da tese? Terapia. A próxima. Como você se preparou para a sua defesa da tese na banca? Como você organizou a sua apresentação? Eu não tive uma apresentação. Eu acho que isso depende do orientador, né? Mas no meu caso, foi só pergunta. Eu só sentei e respondi perguntas. Então, o que eu fiz foi reler a minha tese e tentar imaginar o que eles iam perguntar, assim, para ficar conversando com os meus amigos sobre aquele tema e tal, mas não foi uma coisa. Não teve uma apresentação. A pesquisa da tese de Laura serviria então para outros trabalhos, já que não é utilizada para mais nada na faculdade? Tipo, pode virar um projeto de mestrado? Depende. Depende do tema, depende do que você quer fazer com ele, porque, quero dizer, ela não serve para nada no sentido de que ela não vai ser consultada por ninguém, né? Mas você pode, com a sua pesquisa da tese, fazer um artigo e publicar, que é o que eu gostaria de fazer com a minha. Não publiquei ainda, mas é a minha intenção. Daí você diminui a sua tese, né? Então simplifica ela e faz um artigo de umas 20 páginas, né? Se você quiser transformar ela em projeto de mestrado, eu acho que você tem que pensar sobre o tamanho do seu tema, no sentido de que um mestrado é um trabalho muito mais denso do que a tese de laurea e com outro propósito, porque ainda que o mestrado ele não tem que ter uma inovação, né? Diferente do doutorado, que tem que ser grosso modo, uma contribuição para a ciência, né?
O mestrado pode ser só um apanhado cientificamente feito, para dizer assim, né? A tese é menos do que isso, porque ela é mais simples, assim, ela tem um tema menor e menos denso. Você pode, por exemplo, fazer uma tese mais genérica e menos sobre um tema tão problemático. O mestrado, por exemplo, se fosse falar desse mesmo tema no mestrado, eu acho que eu teria que abordar outros aspectos, por exemplo, de função da cláusula penal, de cumulatividade, que poderiam entrar no assunto, mas que eu excluí da minha tese porque ficaria densa demais. Então, assim, eu acho que, para responder a pergunta, né? Eu acho que, em tese, é possível transformar a sua tese de laurea num projeto de mestrado, mas você vai ter que refletir muito sobre qual é a função do seu mestrado, o que você quer fazer com ele, onde você quer chegar, e se o seu tema tem margem para isso, se ele tem possibilidades de aprofundamento suficiente para isso e que não seja grande demais, que não caiba num mestrado. Essa última pergunta também foi mandada aqui no chat do Meet, só para esclarecer. A próxima. Você acha que é melhor ler e fichar tudo de uma vez e depois escrever, ou ir fichando e escrevendo paralelamente? Eu acho que isso é muito pessoal, assim, né? Cada pessoa tem o seu jeito de estudar, mas para mim funcionava melhor já ir escrevendo direto. Eu acho que fichar depende de como você, por exemplo, se você acha que não vai, se você não sabe ainda se aquele texto vai ou não entrar no seu trabalho, aí você ficha para você ter ele guardado. Mas, via de regra, quando você ficha, você tem que consultar de novo, porque para citar, você sempre vai querer confirmar se é aquilo mesmo que está escrito, ou você vai ter que ver onde é que está aquele trecho exatamente e tal. Então, eu acho que sempre é mais proveitoso você já ir escrevendo direto. Até porque eu acho que, como todo mundo é meio assim, você só consegue ver mesmo os problemas e daí direcionar melhor sua pesquisa quando você já está escrevendo o texto. Sim. A última aqui, só se surgir outra. Pode nos contar um pouquinho sobre o prêmio da melhor tese? Como foi a seleção? Eu acho que. A seleção eu já falei, né, que foi cada orientador escolhe um, sendo que é pré-requisito você ter tirado 10. E aí a faculdade tem uma comissão de professores que vai avaliar aqueles que foram candidatos, né, e selecionar. E eu não sei se você perguntou da cerimônia em si, mas vou falar, foi uma cerimônia pequena, assim, só com a gente mesmo e os professores, numa reunião da congregação. Não é nada assim super espalhafatoso, mas é muito legal, né? Claro. Imagino. Como saber a hora de parar de ler e começar a escrever? Quando eu começo a ler um texto, eu fico querendo ler as bibliografias que ele indica e entro em loop infinito. Se você for lendo, você sempre vai ter o que ler, né? Se você for sempre procurar o que o autor citou, é claro que você nunca vai parar. Eu acho que você começa a escrever quando você tem alguma coisa para escrever, quando você já formou uma opinião, quando você já percebeu assim, isso aqui deveria ser explicado de outro jeito, isso aqui tem todas essas opiniões diferentes, as pessoas falam disso em lugares completamente diferentes e ninguém explica de um jeito compreensível, por exemplo. Aí você começa a escrever, quando você sente que você já tem o que contribuir. E se você não estiver nesse ponto, mas tiver que começar a escrever porque está travado, aí eu acho que você começa a escrever tendo em vista tudo que você já leu, como se fosse um resumo, e disso vai emergir a sua estrutura, o seu direcionamento de como você tem que conduzir o resto. A próxima aqui, e eu vi que já tem algumas outras perguntas no chat. Como foi a escolha do professor que compôs a banca? Foi o meu orientador mesmo que escolheu, né? Ele escolheu
o orientado dele, que é professor agora na GV, que é o Fábio Martins Mello, que era nosso monitor, eu já conhecia ele e tudo. E daí foi, a banca são só dois professores, né? Um é o professor orientador e outro é qualquer um que ele convidar, que pode ser um professor externo. E aí, geralmente, o Zanetti, pelo menos eu já observei que faz isso, ele chama professores mais novos. Não sei se os outros professores também fazem isso. Por enquanto, aqui no Slido não tem mais nenhuma pergunta. Agora aqui no chat. A do Carlos já foi respondida. A da Júlia. A tese de mestrado necessariamente precisa ser do mesmo campo que a da graduação? Ouvi dizer que você tem mais chances de ser aprovado se as duas forem da mesma área. Não tem nenhuma obrigação de ser da mesma área, assim como o mestrado e doutorado também podem ser duas coisas completamente diferentes. As chances de ser aprovado, talvez você ouviu dizer isso porque, dependendo do orientador, ele tende a escolher pessoas que ele conheça. E aí, é claro, se você for orientado de tese de laurea, ele já te conhece. Agora, eu acho que nos professores que eu conheço, assim, isso não seria verdade, assim, essa afirmação não seria verdade. Mas, assim, eu conheço poucos, né, no universo de professores da faculdade, então acho que depende um pouco de você se informar com as pessoas que forem orientadas pelo orientador que você está pretendendo, para ver se ele se faz diferença para ele te conhecer ou não. No caso do professor Zanetti, para dar o exemplo, eu acho que não. Acho que ele não favoreceria, assim, só porque ele já me conhece da tese de Laura, entendeu? O que te motivou na escolha do seu tema? Seu tema era algo que você já vinha pensando ao longo de sua graduação ou foi uma escolha mais de última hora? Acho que eu falei, eu já tinha pensado mais ou menos no tema desde o segundo ano, quando eu vi essa questão na aula, e aí, tinha ficado na minha cabeça como uma opção de tema para tese de Laura, e quando foi a hora de escolher, esse foi o tema, a opção de tema salvo, assim, que eu tinha mais curiosidade mesmo. Eu escolhi pelo tema que eu tinha mais curiosidade de saber a resposta. Foi bem isso. O que você considerou na escolha do seu orientador? Acho que foi afinidade, assim, nas opiniões. Tipo, eu tinha tido aula já com o professor Zanetti desde o primeiro ano e já trabalhava com ele, né? Então, para mim foi bem natural, né, na verdade, escolher ele, porque ele meio que me formou, assim. Então, eu tinha toda a afinidade de posições sobre as questões jurídicas com ele, né? Eu acho que, em geral, as pessoas deveriam levar em conta isso, né? Qual professor você acha que tem mais a ver com o seu jeito de pensar o direito, o seu como eu posso dizer, sua afinidade intelectual mesmo, né? De concordar, assim, com as questões que você provavelmente vai colocar. O que ele acha importante você pesquisar, por exemplo, eu sei que com o professor Zanetti, dificilmente ele vai querer orientar um projeto que, sei lá, fale sobre temas de sociologia, mais extrajurídicos, assim, no sentido dogmático da coisa. Eu me identifico muito com esse jeito, assim, de pesquisar. Eu gosto de estudar dogmática bem seca, assim, né? Eu acho que tem outros professores com um perfil completamente diferente dele, que talvez eu não me desse tão bem, que provavelmente, sei lá, me mandariam abordar questões que eu não estava curiosa, que eu não estava com vontade de estudar. Então, eu acho que essa é a principal coisa, assim. Qual professor você acha que estudaria aquele tema de um jeito parecido com o que você quer estudar? Quando deve ser entregue o relatório parcial da tese? Semana que vem, dia 25 e 26 de maio, da forma que seu orientador determinar, conforme o comunicado do Floriano. O que deve ser mencionado no projeto de tese entregue no começo?
No edital da tese de Laura vai ter com um pouco mais de detalhe quais são os itens que tem que ter. Eu acho que, sim, daqueles lá que sempre parecem meio iguais, né? Tipo, eu não lembro agora os termos que usam, mas eu lembro que tem, tipo, vários itens que quando você lê parece que é a mesma coisa. Eu acho que o caso é de dali distribuir e colocar o seguinte, colocar o que você quer pesquisar, qual é o problema que você quer pesquisar, né? Assim, a pergunta que você quer responder, que é o que tem que ter em qualquer projeto de pesquisa de qualquer área. E aí, o que você vai fazer para chegar nessa resposta? Então, quais autores você já viu que falam sobre aquilo? Você já viu se tem alguma divergência? Você já viu se tem jurisprudência sobre aquele assunto? Ver, assim, um pouco como é o estado da arte. E o que, claro, vai ser muito preliminar, né? Porque é só o projeto, mas é isso. E aí, definir quais vão ser os passos que você vai seguir para que você tenha um projeto que você consiga dizer que você cumpriu no final. Ou seja, vou analisar os acórdons sobre esses termos aqui. Vou analisar, sei lá, o que os autores dessa lista dizem e as correntes que eles citarem, sabe? Esse tipo de coisa. É bem, bem objetivo mesmo. Eu acho que quanto mais tiver bem descrito o seu projeto, bem descrito o que você vai fazer, mais ele está amadurecido. Mais uma. É importante abordar um possível orientador antes dos exames e conversar sobre um possível tema, especificamente no caso do mestrado? Possível sempre eu não sei dizer assim sobre todos os professores, né? Mas tem professores que é recomendável você fazer isso, porque eles preferem pessoas que eles já conheçam, que eles já tenham algum contato. Tem professores que não, e que inclusive se fecham assim para conversar sobre o projeto antes do exame, enfim, para respeitar mais a paridade de armas entre os alunos que se candidatam, né? Porque nem todos eles vão ter acesso aos professores antes. O edital de mestrado contempla um pouco essa variedade, porque ele diz, além do próprio exame de conhecimento jurídico como fala, da entrega do projeto, possibilita que os professores façam entrevistas, né? Mas é uma coisa que depende muito do professor, infelizmente, assim, eu acho que seria bom se não fosse assim, mas tem professores que é melhor você falar antes e tem outros que não deixam você falar antes. Então, acho que a melhor coisa é você tentar procurar gente que já tenha sido orientada por ele e ver como é melhor fazer. Acho que agora acabaram as perguntas. Muito, 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 muito obrigada, Beatriz, sério. Eu acho que estar no quinto ano já fica meio perdido, ainda mais numa pandemia, que a gente não consegue ter contato com os professores, contato direto com as outras pessoas, os professores. Então, e parabéns pela sua tese. Muito obrigada também. Obrigada a todos que compareceram ao workshop. Nós vamos divulgar em breve a gravação no grupo da 193. E é isso. Eu queria agradecer também a todo mundo que está assistindo, a vocês da RD que me chamaram. Fico muito feliz de poder conversar, de poder, enfim, compartilhar um pouco minha experiência só. E é isso. Boa sorte para vocês que estão nessa loucura ainda, tentando se formar. Obrigada. Obrigada a todos.